Olá, namastê, eu sou Renata Lua, seja bem-vindo ao meu canal. E agora a previsão para os escorpianos. Os escorpianos são regidos pelo planeta Plutão, que na mitologia grega é conhecido como Hades, o deus do mundo subterrâneo, aquele da transformação, mundo do espírito, um Deus profundo, com todo o seu mistério. Escorpianos, tarô para os escorpianos, peço a presença dos meus guias e peço para que você não cruze os seus braços nem as suas pernas. Se mantenha em receptividade significadora dos escorpianos. Carta cruzada, situação da cabeça, base da questão, passado, futuro, mais sobre o seu momento, fatores ambientais, esperanças e medos. Resultado final. Então, vamos lá. Estou fazendo uma leitura de cruz céltica. São essas as posições, mas eu repito na hora que eu vou tirando as cartas. Significadora, escorpianos. A energia primordial que todo hás é o início, como se fosse uma semente que deve ser cultivada para que cresça. É a energia da criatividade. Aproveitem, criem nos seus trabalhos, nas suas vidas, criem formas diferentes, de repente, de se viver, né? O Ás de Paus traz o elemento fogo, né? E os bastões no tarô, o naipe dos paus são os bastões. E o elemento fogo, ele tem a ver com a nossa criatividade, com a nossa espiritualidade. Então, também, né, focando nisso, apesar de ser o Deus da criatividade, te falo também para se dedicar, né, como uma nova semente aí de fé na sua espiritualidade. O obstáculo que você tem que transpor nesse momento, escorpiano, você não está se sentindo valorizado, você não sente que as pessoas te dão o valor que você merece. Bom, então talvez você tenha que mudar alguma coisa, ou talvez você tenha que mudar o seu ponto de vista e o seu foco, não focar nas pessoas, mas focar em você mesmo, e se dedicar para estar presente no seu trabalho, que é que você ultrapassa essa dificuldade. Então, essa veio como obstáculo a transpor. Na situação da cabeça, tiramos a Imperatriz, que é a mãe no tarô. Aqui ela é a grande mãe Deméter, a senhora dos grãos e das colheitas, tão necessários à nossa sobrevivência. Então, Deméter traz que na sua cabeça é um momento de fertilidade. Aproveita aí esse Ás de Paus, que é a significadora, e a Deméter na sua cabeça para criar, né? Ela que está gestante. Então, é uma carta que fala de casamento, ela fala de transformações, né? E ela fala de percebermos que fazemos parte da natureza. E essa gestação fala de fertilidade. A história de Deméter é que a filha dela foi raptada por Hades, né, justamente o regente do seu signo, e Perséfone, o nome da filha, comeu alguns grãos de romã, e isso fez com que ela ficasse presa também ao mundo subterrâneo e não pudesse voltar para a mãe. Porque quando a mãe descobriu, fez com que a natureza não produzisse mais. E o ser humano estava quase morrendo de fome quando Zeus interveio, né?
falou, não, então vamos fazer uma negociação com Hades. O que acontece nesse momento? E aí fizeram essa negociação que a Perséfone ficava 9 meses do ano com o marido e 3 meses do ano, desculpa, ao contrário, gente, 9 meses do ano com a mãe e 3 meses do ano com o marido. E justamente nesses 3 meses, né, ou talvez um pouco mais, 6 em alguns mitos, por causa do outono, estação que nós acabamos de celebrar nesse momento, a natureza não produz, principalmente no hemisfério norte, né, gente? Considerando que aqui no hemisfério sul ainda no inverno não é tão rigoroso. De qualquer forma, o que ela ensina, né, a imperatriz para sua cabeça? Aprenda a lidar com as mudanças bruscas da sua vida, escorpiano. Que aí você vai ter fertilidade, vai ter prosperidade, vai ter de repente um possível casamento ou uma possível gestação, quem sabe para algumas escorpianas. Na base da questão nesse momento, vocês tiraram o Ás de Copas. Então, como todo Ás é uma energia inicial, aqui temos a energia inicial da deusa Afrodite, a Vênus, a deusa do amor, a deusa que era associada aos grãos também, a fertilidade, que quando ela saiu do nascimento dela, onde ela pisava, nascia plantas, vegetações e flores. Então, inicialmente, ela também era associada a isso. Afrodite vem como Ás de Copas, também te lembrar que dentro de você, no teu inconsciente, você tem que ter amor próprio e abertura para novos amores, caso você esteja sozinho ou esteja nessa vibração. Na situação do passado, parece que vocês tiveram uma reconciliação ou os escorpianos também encontraram alguma pessoa, um ser, né, para se relacionar de forma amorosa, tá? Que é o 2 de Copas. Essa carta, essa posição, na verdade, quando a gente se refere ao passado, é como se fosse uma lição que a gente tivesse que aprender ou uma vivência que a gente tivesse que viver, mas que nesse momento a gente tem que deixar passar, né? Não tô falando que acabou o relacionamento, tá, gente? Passar essa fase inicial, provavelmente, ou essa reconciliação. Na situação do futuro, escorpianos, vocês tiraram o louco. O louco é início da viagem, né? E dizem alguns que é o final. O louco nos ensina a sair da nossa zona de conforto e a explorar o mundo como se fôssemos uma nova criança, uma criança saindo do útero materno. Então tudo é novo, tudo é diferente. Se abra para isso, se abra para conhecer novas pessoas, para dialogar de forma diferente, para percorrer caminhos que você não percorreu antes. Aqui, essa carta, ela traz esse impulso, né, que é um impulso instintivo também, da gente olhar o que tem lá fora, viver, sentir, né? É uma carta que eu gosto muito, acho ela bem divertida. E aqui, nessa representação do tarô mitológico, ele está à beira de um precipício. Ele morava antes numa caverna. Ele podia ter muito bem ficado na caverna eternamente, mas ele ouviu essa vozinha que falava para ele: sai lá fora, olha o que tem lá fora, vamos conhecer o mundo. Então ele está à beira de um precipício. Ele pode muito bem cair e se machucar, mas se ele ficar na caverna para sempre, ele nunca vai saber o que tem lá fora. Então é o futuro de vocês, escorpianos, saírem aí para explorar um pouco o que é fora do seu cotidiano. Mas sobre o seu momento agora, além de vocês estarem com um momento criativo, vocês estão priorizando o que a Rainha de Ouros nos ensina, que é o prazer, que é o deleite, que é a sensualidade, que são as coisas que te dão prazer. Seja
uma casa confortável, seja uma boa mesa bem posta, com umas comidas deliciosas, bebidas, sexo, né? Porque ela traz essa dimensão e como se vocês estivessem agora nesse momento sobre esse arquétipo. Então, mais sensuais, vocês já são, né? A fama de vocês no zodíaco já corre longe, mas agora estão ainda um pouquinho mais. Então, aqui, Omphale, que é a Rainha de Ouros, traz essa dimensão para a sua criatividade. Então, sinta prazer, né? Prazer de viver, prazer de estar com as pessoas que você pode conviver no momento, né? Dessa forma. O ambiente está proporcionando para vocês novos caminhos. E ele diz o seguinte: todo mundo tem um mago interno. E esse mago interno é cheio de potenciais que você pode desenvolver. Então é aquele momento maravilhoso de você desenvolver os potenciais que você ainda não explorou e que existem internamente, tá? Então aqui trazemos Hermes, o deus Mercúrio, como aquele que é o rei do comércio, o patrono de todas as línguas, da comunicação, da agilidade, do intercâmbio. Olha só tudo isso que ele simboliza. Outra coisa também, para não deixar escapar, no meio dessa carta, né, temos uma taça, que é como se falasse, nos seus potenciais, você tem potencial amoroso, ou você tem coisas nas suas emoções para explorar, é um caminho, tá? A moeda, que é a vida material, nosso trabalho, então, isso também, né? A espada, que é a nossa capacidade mental, a nossa agilidade, a nossa comunicação. E o bastão caduceu, que é o bastão de Hermes, como se fosse um símbolo da espiritualidade. Então é como se falasse que você tem potenciais nesse sentido para explorar para o mundo, tá bom? Uma carta maravilhosa com o fator ambiental, o ambiente em que você vive e como as pessoas te veem. As pessoas também estão te vendo, o escorpiano, dessa forma, né? Com coisas a aflorar. Nas esperanças e medos, vocês tiraram o arcano maior do carro. Acredito eu, na minha interpretação, que essa carta venha para dizer que a alma de vocês querem que vocês tenham controle sobre a própria vida de vocês, como ele simboliza, né? Dominando esses dois cavalos, um quer em cada direção. Então aqui temos Ares, o deus da guerra, que é conhecido como Marte. Então, o que essa posição vem dizer? A esperança da alma também é que vocês usem os seus impulsos raivosos, os seus impulsos agressivos para um crescimento maior. Então, é bem importante que vocês se foquem nisso, porque a alma de vocês querem isso, tá? Que vocês tenham domínio sobre a própria vida e peguem a raiva, é humano, faz parte, quem não sente está com algum problema, inclusive, né? A gente tem que sentir, faz parte do ser humano, de vez em quando você sentir esse sentimento, não negue, tá? Porque é um sentimento que vem e que temos que controlar. Essa é a lição do carro, tá? Que é Ares, que amava uma batalha, amava um sangue derramado. Então, a gente dominar isso para criar coisas diferentes. Domine os seus impulsos agressivos para fazer coisas boas, para usar essa energia para planejar, projetar, plantar e colher. Maravilhoso resultado final, vocês trabalhando e criando novas ferramentas no trabalho de vocês. A carta do 2 de ouros nos mostra Dédalo,
quando criou o serrote e a machadinha. Então vocês fazem ideia como que isso mudou o mundo? Porque a partir do serrote e da machadinha ainda ele pôde criar a roda, né? As quais usamos até hoje nos aviões, bicicletas, carros, carrinho de mão e etc. Então é hora de vocês usarem essa criatividade no trabalho. Então vamos lá. Se você não ressoou, escute aí do seu ascendente, da sua lua. Tem os vídeos no canal. Vou tirar mais uma cartinha para os escorpianos como um conselho para o ano astrológico, ao qual iniciamos ontem, dia 20 de março. Conselho para o ano astrológico dos escorpianos é um ano de transformação. Tiraram justamente o regente do signo de vocês. Transformação. A morte é uma transformação. Não estou falando que vocês vão morrer fisicamente, tá? Mas talvez alguns de vocês tenham que enfrentar perdas dolorosas, tristezas, e que tudo isso passa, né? A gente sabe, independente, né, de cada um, pelo menos essa é a minha crença, que a vida continua de uma nova forma. Mas essa carta, ela sempre vem falar sobre transformações. Então, por exemplo, quando você é solteiro e depois se casa, o esperado é que essa transformação aconteça. Quando somos adolescentes e viramos adultos, também isso acontece. Então, uma parte da gente realmente morre naquele luto, naquela dor, mas para ter outra parte depois renascida e fortalecida. Então, queridos, vai ser um ano de transformação para vocês. Espero que sejam transformações profundas, benéficas e de crescimento para cada um de vocês. Namastê, muito obrigada. Deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. E também compartilhe com os amigos e principalmente se inscreva para continuar nos acompanhando.